possa impor nossas mãos sobre o Padre Sócrates e na presença da nossa boa mãe, na missão de Jesus. Ilumina o Senhor com teu Espírito. Ilumina o Senhor com teu Espírito. Ilumina o Senhor com teu Espírito. Ilumina o Senhor, ó Senhor, e deixa-nos sentir teu fogo de amor aqui no coração, Senhor, e deixa-nos sentir teu fogo de amor aí no coração, Senhor. Jogando com vocês nesta noite em que o SCC e muitas outras pastorais e movimentos religiosos aqui da paróquia Nossa Senhora da Glória se reúne para se preparar, para meditar, para refletir sobre a Semana Santa. Então eu gostaria de iniciar a nossa reflexão, o nosso diálogo, vou chamar a nossa apresentação aqui, esse momento, como um diálogo. Então eu gostaria de iniciar este diálogo lembrando que quando nós nos reunimos em nome do Senhor para refletir um tema, posso dizer, exigente, profundo, como a Semana Santa, requer antes de tudo a abertura do coração e da mente. O coração para que nós possamos acolher a proposta pedagógico-espiritual dessa semana. Por que utilizo a palavra pedagógico e espiritual? Porque a Semana Santa nos forma, é um itinerário, contém um programa. Não é simplesmente uma semana onde nós vivemos de maneira diferente as liturgias e a realidade celebrativa da paróquia e da comunidade eclesial. Mas a Semana Santa nos faz dar um grande mergulho naquilo que é o conhecimento da missão de Jesus de Nazaré. Então, para iniciar, eu gostaria, antes de tudo, de agradecer ao Padre Francisco pelo convite a vir dialogar com vocês e agradecer a cada um de vocês que hoje se faz presente para que a gente possa, então, aprofundar esse tema da Semana Santa. Antes de nós iniciarmos, como eu vos falei, proposta pedagógica e espiritual, vamos entender por que eu utilizo esse tema pedagógico e esse tema espiritual. Porque Jesus Cristo é, por excelência, um formador divino. Ele diz para nós: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Essa é a pedagogia divina, é o método de Jesus de Nazaré. E a partir daí, nós podemos então vivenciar na igreja, dando testemunho desse conhecimento e participando com Cristo dessa realidade do grande mistério que é a participação na paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Observem que eu estou tocando em um tema eixo da espiritualidade cristã. Por que eixo da espiritualidade cristã? Porque a espiritualidade cristã, ela é sustentada por essa tríade que nós chamamos de paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se pode falar de Semana Santa ou de primeiro encontro com Jesus, de encontro pessoal e comunitário com Jesus, sem que a gente parta desse princípio e fundamento que é a paixão, que é a morte e que é a ressurreição
de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos vocês sabem que assim como existe o ano civil, o que é um ano civil? Nós iniciamos o ano civil no dia 1º de janeiro e concluímos o ano civil no dia 31 de dezembro. Assim também na igreja, na vida litúrgico-pastoral da igreja, existe o ano litúrgico, que tem toda uma responsabilidade de fazer com que as comunidades possam viver bem o mistério celebrado da presença real de Jesus em nosso meio. Então, o ano litúrgico, ele condensa todas as atividades espirituais, litúrgicas, pastorais de uma comunidade, de uma igreja particular e da igreja como um todo. Mas qual é o tempo mais denso do tempo litúrgico, do ano litúrgico, se assim a gente pode dizer? É a Semana Santa. A Semana Santa é o itinerário, é o ápice da vivência da igreja. Eu posso participar muito bem do SCC, do grupo de oração, do texto dos homens, de tantos movimentos que existem na igreja, mas sou um dizimista fiel. Mas na Semana Santa eu coloco a minha espiritualidade no cabide e vou viver a minha Semana Santa sem ir à igreja. Desculpe a franqueza, não é um católico autêntico, não é um católico que participa, não é um católico que conhece e que faz o mesmo itinerário de Jesus Cristo. Vamos começar com a parte bíblica, porque a Semana Santa ela nos coloca diante de uma perspectiva, de uma fonte bíblica que marca toda a história de Jesus de Nazaré. Interessante que o texto que vocês meditaram no início dessa nossa conversa, no momento oracional, foi justamente um texto que faz alusão ao famoso Shema Israel. O que é o Shema Israel? É o famoso escuta Israel. Todo judeu piedoso, todo judeu que participava, que vivenciava, que tinha toda uma devoção, uma piedade, sabia muito bem o que significava o Shema Israel, porque era um chamado: escuta Israel, o Senhor é nosso Deus, Ele vai falar. E aí vinha então o famoso: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, vírgula, e ao próximo como a ti mesmo. Esse elemento guiava todo o povo judeu e, por excelência, guia-nos como cristãos católicos, porque esse foi o grande ensinamento que nos deixou Jesus Cristo. Como é que a gente canta? Nas antigas se cantava e ainda hoje se canta na liturgia e na piedade popular da nossa igreja, nas sextas-feiras e nos momentos de reflexão sobre a Santa Cruz, quando a gente diz assim: prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Essa síntese da prova de amor mostra-nos toda a missão de Jesus Cristo. Qual foi a missão de Jesus de Nazaré? Essa seria a primeira pergunta. Foi conduzir-nos, levar-nos ao encontro com o Pai. Então, a Semana Santa é um grande mergulho na imagem, na pessoa e na vivência de Jesus de Nazaré. Como é que a gente começa a Semana Santa? Nós entramos em Jerusalém. A igreja contemporânea significa a Nova Jerusalém. Nós entramos em Jerusalém aclamando o filho de Davi, Hosana ao filho de Davi, que é a famosa celebração de Domingo de Ramos. Quando Jesus, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, tem uma grande preocupação
que é colocar o itinerário de Jesus, a subida de Jesus até Jerusalém. Eu pergunto a vocês, por que Jerusalém? Por que deve ser em Jerusalém? Tudo o que ocorre com relação a Jesus Cristo, ao Messias, ao Salvador, acontece em Jerusalém. Porque Jerusalém, a etimologia da palavra Jerusalém significa cidade da paz, a esposa de Deus. É no Monte Sião que ali Deus então descansa, se senta e diz assim: que maravilha, essa é a minha esposa. Essa imagem da Jerusalém como esposa de Deus é absorvida pela igreja. E já não é mais uma cidade territorial a esposa de Deus, mas é aquela que está de pé, ornada, enfeitada, adornada para o seu esposo. Quem é essa? A igreja. Então aqui nós mergulhamos na grande dignidade da esposa de Cristo, a igreja, que nos coloca diante dessa perspectiva de que o rei entra glorioso, o esposo entra glorioso para ali selar uma aliança de amor com a humanidade, selar uma aliança de amor com aqueles que são os redentos. Que aliança seria essa? Pergunto a vocês. Que aliança é essa? Em que o esposo, na imagem do Cristo, do Messias, que entra triunfante. Observem que na tradição judaica esperava-se que o Messias entrasse glorioso, bélico. O que significa isso? Com um exército forte, potente, que viria desbravar, desgarrar todos aqueles que oprimiam o povo de Israel. Como é que Jesus entra? Entra montado em um jumentinho e aclamado como Hosana, como rei, como filho de Davi. Aqui nós já percebemos uma contrariedade naquilo que as autoridades, que a cultura judaica estabelecida esperava, para aquilo que foi realmente a missão de Jesus de Nazaré. Então, qual o significado do Domingo de Ramos? Porque é muito importante. Às vezes as pessoas vêm à igreja, traz o raminho, recebe e nem sabe o sentido. Nós somos convidados, ao participarmos daquela celebração, de entrarmos com Jesus Cristo na Cidade Santa e o acompanharmos passo a passo, todo o desenrolar da sua entrega total, da sua oblação, do seu ato de entrega a Deus da sua vida para uma realidade muito mais ampla. Que realidade é essa? A salvação da humanidade. Agora, vamos entender uma coisa. Por que nós celebramos a Semana Santa e dizemos também que é a nossa Páscoa? Aqui é muito interessante a nível teológico. O que é a Páscoa? Essa é a segunda pergunta que nós poderíamos fazer. Todo mundo sabe que Páscoa significa passagem. Mas passagem de quê? Por que se celebra a Páscoa? Para isso é necessário nós entendermos a cultura judaica. No Antigo Testamento, o povo de Deus migrou para um país que hoje está numa confusão danada. Que país é esse? Vou ver se vocês estão me acompanhando. Que o presidente foi deposto, está aquela maior confusão. Qual foi o país? Egito. No Egito, esse povo começa a crescer. O povo de Deus torna-se uma nação grande. E os egípcios começam a ficar com medo. Ora, mas esse povo está crescendo, daqui a pouco vamos dominar. E aí os egípcios começam a maltratar o povo de Israel, com duras penas, com escravidão.
Aí este povo clama a Deus, pede socorro a Deus. E Deus suscita um líder no meio deles, chamado Moisés. E Moisés tira esse povo do Egito em direção a uma pátria onde esse povo possa ter a sua cultura, uma estrutura social e viver a sua religião. É a famosa saída do Egito, o Êxodo. Essa saída do Egito dá-se o nome de Páscoa Judaica. Quando então Deus orienta aos judeus que quando o anjo exterminador, ou seja, o anjo da morte, vier, cada judeu sacrifique um cordeiro e coloque na porta da casa uma marca de sangue, que aquela casa será indicada como uma casa de hebreus, e não serão exterminados os que ali vivem. Depois o povo retira-se do Egito e vai em direção à terra. Esse retirar-se do Egito significa então a passagem para uma nova realidade. E como agradecimento a Deus por aquilo que Deus realizou na vida daquele povo oferece um sacrifício, que é imolar um cordeirinho como sacrifício para que Deus se sinta agradado por aquilo que Deus fez para com o povo, e o povo faz para com Deus, oferecendo o seu sacrifício. Sacrifício. Mas a palavra sacrifício tem um significado muito bonito. É tornar algo sagrado. Quando uma pessoa sai daqui de Fortaleza, um grupo a pé e vai a Canindé, está santificando, tornando sagrado o seu caminho, por um objetivo maior, que é o quê? Agradecer e reconhecer o que São Francisco faz na sua vida. Então o povo judeu ofereceu esse sacrifício, oferecia o sacrifício de um cordeirinho. Por que eu estou fazendo esse rodeio todo? Alguém pode estar se perguntando. Para nós entendermos o último sacrifício que nos coloca no centro desta famosa Semana Santa. Então, nessa perspectiva, Jesus, voltemos agora para o Novo Testamento, Jesus entra triunfante em Jerusalém, na festa da Páscoa, recordando o quê? Recordando o próprio ritual judaico. Só que de uma vez por todas ele oferece o sacrifício, com S maiúsculo, que é a sua doação voluntária da sua vida para nos salvar. Então, na quinta-feira da Semana Santa, inicia-se o famoso Tríduo Pascal. Por que Tríduo Pascal? Porque são celebrações em 3 dias que sintetizam tudo aquilo que aconteceu com Jesus com relação à sua paixão, à sua morte e à sua ressurreição. Então, atenção! Cada igreja particular, quando a gente fala em uma igreja particular, nós estamos falando de quê? Hein? Não. Cada igreja particular, nós estamos em uma igreja particular, é a igreja de Fortaleza, a diocese de Fortaleza. A gente chama igreja particular a diocese. Então, cada igreja particular, na manhã da quinta-feira santa, se reúne com o seu pastor, o presbitério, ou seja, os presbíteros que compõem aquela igreja particular, com o pastor, para renovar, para celebrar e para, como igreja, congregar a unidade daquela igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo naquela cidade. Por isso que toda quinta-feira santa, nas igrejas catedrais de todo o mundo, se celebra a famosa missa dos Santos Óleos.
que é uma celebração onde estão ali todos os presbíteros, os padres, com o bispo, e é uma celebração de unidade, onde tem também as bênçãos do óleo que será usado e dos óleos que serão usados nas celebrações dos sacramentos durante aquele ano. Então é um momento muito bonito de encontro da igreja. Essa celebração ainda não está dentro do tríduo pascal. Quando é que o tríduo pascal começa? Com a celebração do lava-pés, a Santa Ceia, a celebração da Ceia do Senhor. Em latim se diz celebração in cena domini, ou seja, a Ceia do Senhor. E essa celebração ela é muito importante porque faz-se memória daquilo que Jesus realizou com os seus amigos, ou seja, a instituição da Eucaristia. Vamos entender o que é Eucaristia? Eucaristia nós dizemos que é uma... Como é que a gente diz que Eucaristia é? Ação de graças, não é isso? Por que é uma ação de graças? Não sei se vocês já pensaram. Por que a Santa Missa é uma ação de graças? Porque a Eucaristia é o momento em que Jesus, ao pegar o pão e ao pegar o vinho, ele dá graças a Deus. É a famosa, existe uma palavrinha hebraica chamada beiraká, ou beirahá, depende de quem pronuncia, que é o bendito seja Deus. Um judeu piedoso dizia muitas vezes ao dia: bendito seja Deus, bendito seja Deus por essa comunidade estar reunida aqui, bendito seja Deus porque hoje nós tivemos o pão cotidiano, bendito seja Deus pelo nosso trabalho. É uma louvação, uma ação de graças, um agradecimento. Então a Eucaristia nasceu de quê? De uma beiraká, ou seja, de uma ação de graças de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz: bendito seja Deus, isso é o meu corpo que será entregue, isso é o meu sangue que será derramado por vós. Então esse momento é o momento em que Jesus Cristo deixa a sua grande herança espiritual para a Semana Santa e de consequência para toda a igreja. Não se pode falar de espiritualidade cristã sem se falar de Eucaristia. Não se pode falar de Eucaristia sem se falar de pão e de vinho, de comida, porque foi em uma refeição que Jesus deu a maior prova de amor. Agora, eu quero testar um pouquinho vocês aqui. Enquanto nos sinóticos nós temos a narração da ceia, qual é o gesto simbólico que nós encontramos no Evangelho de João para fazer referência à Eucaristia? Vamos lá. Qual é a de os sinóticos? Nós temos Jesus ao redor da mesa, toma o pão e diz: isso é o meu corpo, é o meu sangue. Sinóticos eu entendo dizer Mateus, Marcos e Lucas. No Evangelho de João há um outro gesto, que é o gesto por excelência da Eucaristia e de quem quer ser da igreja, e que o nosso querido Papa Francisco está ensinando a todo mundo a fazer, a ser, a exercer. O que é? É o famoso lava-pés. No Evangelho de João, nós não vamos encontrar a instituição da Eucaristia, mas nós vamos encontrar Jesus Cristo se dispondo de suas vestes, abaixando-se e lavando os pés dos seus amigos. Isso chama-se serviço. Nós não podemos participar da igreja se nós não servimos. Infelizmente, muitas comunidades, muitos movimentos são muito exigentes
esquecem que o mais importante é servir a igreja. Mais do que a gente estar na vitrine da igreja, nós deveríamos estar nos sacristias, deveríamos estar nas ruas, deveríamos estar nas periferias, como fala o Papa Francisco, periferias existenciais, periferias onde muitas vezes ninguém quer ir no sentido, porque ali se acha que aquelas pessoas não merecem a nossa presença. Então, essa realidade da Eucaristia como serviço é a maior prova de amor. Jesus Cristo não disse assim: me sirvam nesse momento, eu sou mestre, eu vou dar minha vida por vocês. Não foi nada disso que ele fez. O que foi que ele fez? Tirou a sua roupa, veste e vai, se abaixa e lava os pés dos seus irmãos. A gente encontra isso no Evangelho de João. E essa é a maior prova de serviço que alguém pode dar por outro. Por quê? Porque é uma prova de humildade. Então, na quinta-feira santa, vocês vão observar que o sacerdote, o presidente da celebração, vai repetir esse gesto. E repetindo esse gesto, ele convida a comunidade paroquial a fazer isso, aos pais em casa a fazerem isso, no nosso trabalho, para que a gente possa viver profundamente essa realidade do abaixar-se. Foi isso que Jesus Cristo fez. Ele abaixou-se. E assim ele mostra-nos a grandeza da força do ser humano. Depois, existe um outro elemento importante nessa celebração. É o momento em que a comunidade desnuda o altar. Não sei se vocês já prestaram atenção. Por que desnuda o altar? Por exemplo, vocês são filizados aqui, que a paróquia de vocês tem o altar, tem a capela do Santíssimo, então é muito bom para organizar isso. Por quê? Na igreja, o altar tem um simbolismo muito grande. Por que a gente, quando entra para iniciar uma celebração eucarística, a gente beija o altar? Não sei se vocês prestaram atenção. Nenhum padre começa uma Santa Missa sem antes beijar o altar. Existe um simbolismo tremendo. O altar é o próprio Cristo. Representa, é simbolismo do Cristo. Por isso que a gente beija o altar. Por isso que a gente faz uma reverência diante do altar. Então, nesse momento, quando terminou a ceia, vou usar uma palavra assim simples, mas quando terminou o jantar, o Cristo, ele é despido, ou seja, fica vazio, sem nada. E aí o Santíssimo é transposto para uma capela, para a adoração dos fiéis, até a celebração da Vigília Pascal. Aqui no Brasil não existe muito isso não, mas na Itália eles têm uma tradição muito interessante que os padres tentam tirar, mas não conseguiram ainda tirar essa tradição. Lá eles chamam o sepulcro. Então, quando o altar é despido e o Santíssimo é colocado naquela capelinha reservada, então todo mundo diz que vai visitar o sepulcro. Vai visitar o sepulcro. Existem os teólogos que contrariam, que acham errada essa coisa de visitar o sepulcro. Por quê? Porque a gente só vai visitar o morto e a gente não celebra, não é o vivente. Então, o morto está ali, o Santíssimo está ali, mas ele não está morto, ele está vivo, porque ele é eucarístico. O simbolismo do altar, o simbolismo da igreja na penumbra, tudo bem, mas ele não está morto, Jesus Cristo está vivo. Então ninguém visita o sepulcro, a gente vai fazer uma adoração ao Santíssimo que está ali. E aí então a igreja fica em atitude de silêncio e de adoração. Segundo movimento litúrgico do Tríduo Pascal, qual seria?
a celebração da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que não é uma Santa Missa. É o único dia no ano que não existe missa em nenhuma igreja. Se vocês forem a uma missa nesse dia, está errada a situação, porque não existe. É um dia que não há celebração eucarística. Às 3 horas da tarde ou às 18, depende da situação da paróquia ou da comunidade. Geralmente se faz às 3 horas porque recorda a hora da paixão, da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então há a celebração da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma celebração litúrgica organizada para a gente dar um profundo mergulho nas dores de Jesus. Quando ele então é abandonado pelos seus amigos, quando ele é negado por um dos que fazia parte do seu grupo, quando ele é traído por um outro colega, por um que fazia parte também do seu grupo, e quando ele se entrega, quando ele sobe a via dolorosa. Interessante, gente. Quando a gente vai a Jerusalém, que a gente vê, que a gente faz aquele itinerário, é algo assim que chama a atenção, porque a via sacra onde Jesus passou carregando a cruz era um mercado público. Então imagina Jesus passando com a cruz e o povo vendendo, e aquela maior confusão. Ainda hoje é assim. Para nós entendermos o significado do sofrimento do Cristo, para muitos indiferente aquilo que estava acontecendo. É a mesma coisa que hoje a gente percebe. Quantas pessoas na Sexta-feira Santa não vivem em espírito de contrição, não fazem uma abstinência de carne? Pelo contrário, na nossa cultura parece que é o dia que mais o povo toma vinho. Quer dizer, há uma cultura que é contra aquilo que vai e que se deve refletir nesse dia, que são as dores de nosso Senhor Jesus Cristo. As 7 palavras de Jesus Cristo na cruz são muito profundas. Meu Deus, por que me abandonastes? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Mulher, eis aí o teu filho. Todas palavras que fazem, que contêm um programa de vida. Então, essa perspectiva da sexta-feira é muito profunda, porque é um dia também para nós mergulharmos na nossa humanidade. Quais são as nossas cruzes que a gente carrega? Todo mundo tem. E se você não tem, eu ainda digo assim, não se preocupe, que vai chegar. Tá certo? Porque todo ser humano tem as suas dores. Agora, importante entender, e essa é a grande lição. Lembra que eu comecei falando do método, da situação pedagógica? A grande lição pedagógica que Jesus nos dá é sabermos suportar as nossas cruzes, as nossas dores. E aí o que é que acontece? Jesus Cristo entrega o seu Espírito. Quais são as últimas palavras de Jesus? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Não sei se vocês observaram, mas nesse momento todo mundo se cala, fica em silêncio e se ajoelha e faz uns minutinhos de silêncio e de contrição. Aqui tem todo um simbolismo. Nesse momento o gênero humano se dobra diante do grande mistério do santo, que não tinha pecado, mas que assumiu os pecados da humanidade. E após esse momento continua então a narração e todo o rito que corresponde a essa celebração da paixão do Senhor. O sábado, interessante aqui também, gente. No sábado de manhã não há movimentos litúrgicos, as pessoas às vezes querem, não há. O sábado é um dia de recolhimento para se preparar para a grande festa da noite da vigília pascal, que é a grande celebração. Nós chamamos a vigília pascal a mãe de todas as celebrações,
porque é naquele momento que a gente celebra a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. Uma celebração muito densa e muito longa, mas que deve ser vivida com muita propriedade, porque é o momento em que a gente celebra, abençoa o fogo, abençoa a água, a gente faz toda uma história, uma recapitulação da palavra de Deus do Antigo Testamento, o fato do Êxodo, a libertação do povo e, por fim, Jesus Cristo que vence os grilhões da morte. Então é a celebração mais profunda da vigília. A vigília encerra, nós chamamos que é a mãe das celebrações, porque encerra todo o trido e abre perspectiva para a vida nova. Sabe qual seria a imagem? A imagem bíblica é dessa árvore que desponta para que a igreja possa então dar seus frutos. Existe um outro elemento muito importante nessa vigília. Vamos ver se vocês vão matar a charadinha. Durante 40 dias a igreja estava com uma letrazinha aqui na garganta. Nessa noite se canta o Aleluia, ou seja, que o Cristo vitorioso, vencedor, Ele é o Senhor. O Kyrios significa Senhor, o Mestre, o Salvador. Canta-se também o Glória, e aí cada comunidade paroquial, como é estruturada, também tem as outras realidades. Caso não sei aqui como é que o Padre Francisco faz, eles têm batizado também na noite, não? E os batizados, os novos catecúmenos, são catecúmenos e passam a ser membros da igreja. Então é uma celebração muito rica. E vocês aqui têm uma oportunidade de celebrar bem, porque a igreja paroquial de vocês é uma igreja muito ampla, então dá para vivenciar todo o mistério dessa celebração com muita propriedade. Aí nós encerramos o famoso tríduo pascal e começamos então a Páscoa cristã, que é o momento da alegria, da vitória, da vida nova. Por que nós estamos passando 40 dias nos preparando com orações, com penitência, com jejum? Para que é? Para celebrar bem esse novo nascimento, essa nova Páscoa, esse novo encontro com o Cristo vencedor. A espiritualidade da Semana Santa, então, é centrada na pessoa de Jesus de Nazaré. Sem Jesus não há Semana Santa. Então é importante que a gente tenha essa consciência para que a gente possa vivenciar bem esse momento. E assim a gente então entender a nossa fé. O eixo da Semana Santa é cristológico, é Jesus Cristo. Agora, vamos entender. A piedade popular, o que é a piedade popular? A Semana Santa, na igreja, é o período mais denso de piedade popular. Na Semana Santa a gente faz via sacra, a gente tem as dramatizações, os famosos teatros da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, que se chama dentro da piedade popular. Nós temos o famoso encontro dos passos, ou o encontro de Nossa Senhora com o Filho, que é o encontro da Mãe Adolorada com o Filho. É uma outra procissão que algumas realidades se fazem. Tudo isso dentro da piedade popular. Mas o eixo central da Semana Santa é a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vamos entender um pouquinho o cordeiro que é imolado. Se lembra que eu falei no início que os judeus cada ano matavam aquele cordeirinho para celebrar sua Páscoa e comia com ervas amargas? Ainda hoje eles fazem. Por que nós cristãos não fazemos? Por quê? Porque o cordeiro foi imolado uma só vez, uma única vez.
Inclusive diz as Sagradas Escrituras que quando ele entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Aqui tem um simbolismo tremendo. Por que foi que o véu se rasgou de cima a baixo? Porque o que ficava atrás do véu? O Santo dos Santos. Então, o Santo dos Santos ninguém podia entrar. Só o sacerdote em turno entrava para oferecer o incenso e saía. Quando rasga o véu do templo, o que foi que aconteceu? Aquilo que estava guardado se mostra. Não precisa mais de antigos sacrifícios, porque o sacrifício já aconteceu. E continua acontecendo em cada missa que a gente participa. Acontece o novo Calvário. Agora, o Senhor fez ótimo. O Senhor colocou Maria no eixo daquilo que é a interpretação mariana dentro da Semana Santa. Porque Maria, ela é a primeira cristã. Padre Zezinho já cantava? Primeira cristã, Maria da Paz. Quer dizer, Maria é a primeira cristã. E como nós estamos em uma comunidade mariana, que é o caso de vocês aqui, vocês têm como ícone paroquial Nossa Senhora da Glória, que participa da glória do Filho, então a gente pode colocar Maria dentro desse eixo. Mas eu não posso dizer que Maria seja a protagonista da Semana Santa, porque aí eu estaria forçando. O protagonista é Jesus de Nazaré, e é o protagonista da nossa fé. Obrigado, Francisco, pelo convite. Um abraço a todos. Foi muito bom ver os amigos e as amigas que estão sempre no nosso coração. Muito obrigado. Agradecemos muito a sua presença aqui. Eu pediria uma salva de palmas novamente para o senhor. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre todos nós, pedindo que o Senhor nos conceda a graça de vivenciarmos uma santa semana e uma Semana Santa abençoada por Deus. A nossa proteção está no santo nome do Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Muito obrigado a todos e Deus tome de conta de nós.